Antes de prosseguir com esse vídeo, cara, o Arrascaeta, vocês estão acompanhando as imagens aí do treino de ontem. Hoje tem novo treino, a gente vai passar as informações para vocês. Vocês estão acompanhando as imagens da Flamengo TV, mas eu queria trazer para vocês aqui logo de cara no vídeo o desabafo do Jorginho de Arrascaeta. Olha só o que ele falou. Futebol é de memória muito curta e se passa do bom ao ruim rápido e vice-versa. Pés no chão é o que te mantém sempre buscando o melhor e que o nosso grupo busca sempre. No final, só vence quem tem união, e botou 2 corações rubro-negros. Decisões estão chegando e contamos com a nação rubro-negra, né? Botou ali uma continência, bateu uma continênciazinha ali. Pra cima, meu Mengão. O Arrasca é genial, não só dentro de campo, como fora também. A gente tem falado disso, cara, que é o momento da virada, é o momento que os jogadores têm que sentir que realmente precisam dar essa virada, dar essa resposta dentro de campo. A cobrança, hoje em dia, ela acontece muito nas redes e às vezes essa cobrança é um pouco exagerada. Às vezes não, ela é um pouco exagerada. Eles vão entregar novamente ao Felipe Luiz tudo o que eles têm para entregar. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aí, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação. Lembrando que hoje tem jogos aí também, futebol feminino. Tem um monte de odd interessante que a gente jogou para vocês, mas tem a promoção Flabet Me Leva lá na plataforma vizinha. Eu coloquei lá nos stories os links para vocês acessarem o post oficial e vocês participarem. É um concurso cultural. Os 10 melhores, né, vão ganhar, as 10 melhores histórias vão ganhar. Então, com acompanhante, vai viajar para a Copa do Mundo de Clubes. Cara, espetacular. É uma oportunidade única de você ir aos Estados Unidos sem pagar nada, com tudo pago, e levar ainda um familiar, um amigo, levar um acompanhante. Cara, isso é espetacular. São 20 pessoas premiadas contando aí o acompanhante. Garanta agora mesmo, é só você seguir o regulamento para você garantir essa chance imperdível. Também convido você a acessar o link, né, de cadastro que tem nos nossos stories, tá certo? Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Eu tô aqui com uma situação importante para falar para vocês, cara, que é com relação a essa crise que tentam implantar no departamento de futebol do Flamengo. Eu tenho um assunto muito sério, porque quando chego ao ponto de reclamar, de criticar pesado um treinador, é porque eu percebo que não tem mais jeito. Eu apoiei o Tite o máximo que deu. Quem me acompanha aí não é aquela boiada que vem a mando de outros, quando alguém critica, vem pra cá pra falar, você que planta crise no Flamengo, não. Quem me conhece sabe o quanto eu tento defender o trabalho do treinador e o quanto eu tento fazer com que o negócio dê certo. Acontece que as pessoas generalizam demais. A gente tem aí o pessoal, quando assiste um vídeo de um determinado comentarista, de algum analista, eles generalizam e acham que ele está falando inclusive da gente. Nós temos páginas e mais páginas do Flamengo no Instagram, no YouTube, onde quer que seja, e muitos são hiper coerentes e tentam, na verdade, fazer um trabalho bacana. Só que tem alguns que gostam de surfar a hype, né? Tem uns que gostam de comentar somente o que vai ajudar eles a ganhar seguidores. É por isso que eu estou há muito tempo subindo devagar. Bati 1 milhão na pandemia, hoje eu estou com 1,5 milhão, e assim vai. 500 mil a cada 5 anos, tá ótimo, tá ótimo. Eu vou subindo sem atropelar, sem pisar em ninguém. O problema é o seguinte, gente, o Rica Perrone, ele falou sobre uma situação do pessoal que quando o time está perdendo começa a reclamar de tudo, gritar e pedir a cabeça de todo mundo, e o pessoal que quando está ganhando comemora. Ou seja, ele pega a hype dos que estão revoltados, todo mundo que está revoltado vai ali, segue o cara, acha legal, dá engajamento, e quando está ganhando, todo mundo que está feliz também vai na hype e acaba
ficando do lado do cara, seguindo e tudo mais. Então é muito fácil você estar sempre a favor da correnteza. É muito fácil. Então eu acho que é importante, você que acompanha aqui o canal Paparazzo Rubro-Negro e outros canais, você ver quem é que está sempre a favor da correnteza. Tá? Sempre. Quando é momento que tem a maioria reclamando, que também eu já expliquei mais cedo, falei sobre a história do Jorge Jesus, que ele também oscilou, que ele também perdeu. E o Rica fala um negócio muito importante. E eu falo isso aqui há quanto tempo, você que acompanha? Há quanto tempo eu falo que o Felipe vai perder jogos? O Flamengo vai perder jogos. O Flamengo fará jogos ruins. E aí, cara, as pessoas acham que o Flamengo vai ser invencível. E ele falou isso, acham que o Flamengo é o Bayern lá na Alemanha? Não, não é. Não é. Pode ser um dia, ter uma hegemonia? Pode, mas não é. Então vai perder jogos. O futebol brasileiro está muito disputado e vai perder jogos. Agora, o David Sharp, do canal Antenados na Jogada, ele foi na mesma linha do que eu estou falando, inclusive da questão do Jorge Jesus, que eu vou mostrar um vídeo meu antigo aqui, de 2019, depois do jogo contra o Emelec, antes de eu comentar a situação aí do David Sharp, do Antenados na Jogada, que ele conversou com o Boto, e o Boto falou para ele com relação à crise, e Felipe Luiz, foi curto e grosso. Eu estava lá no jogo contra o Emelec, em Guayaquil, quando quase não tinham canais de YouTube de Flamengo, era eu e Deco SRN só nessa época. Do início de 2019, tinham os outros canais, mas que viajava mesmo, era eu, todos os jogos que estava sempre lá, era eu e Deco SRN. O Guilherme Flazoiro estava começando também, se não me engano, ele começou nesse ano a viajar os jogos, e ele estava em Oruro comigo. Tem vídeo nosso comemorando junto lá em Oruro, contra o San José, que ganhou do Fluminense ontem. Então, a gente estava lá no jogo, o Flamengo perde por 2-0, contei isso mais cedo. Poderia ter sido 3, porque teve uma falta no início da jogada do terceiro gol do Emelec, que o VAR chamou, foi começo do VAR naquela época, e a gente acabou perdendo por 2-0, conseguiu vencer por 2-0 no Maracanã, reverteu, foi para os pênaltis e classificou. Mas entre um jogo e outro, queriam derrubar o Jorge Jesus. E era aquele momento de provação, um momento de recomeço, um momento de virada de chave. Deixaram o Jorge Jesus ter essa chance de virar a chave. Não vamos deixar o Felipe Luiz, um cara que é rubro-negro, flamenguista, já falou que queria ter muitos anos de Flamengo, está começando ainda, que está ganhando experiência. Foi exatamente isso que o David Sharp falou também. E aí eu vou te convidar a assistir aqui agora o vídeo da época, a gente no hotel recebendo o time do Flamengo após o jogo, após a derrota 2-0 para o Emelec, e eu estava lá. E eu acho que a cobrança tem que acontecer, porque é muito fácil você trocar treinador e só culpar treinador. Muitas das vezes é o jogador que precisa de uma chacoalhada. É o jogador que precisa de... Aí sim, eu acho que o Felipe poderia ser um pouco mais firme com os jogadores, menos amigo, né? E eu acredito muito nessa virada, e ele vai ganhar essa experiência. Talvez o Jorge Jesus tenha a mais do que ele, porque já tinha 65 anos, se não me engano, em 2019. O Felipe é mais novo que eu. Então, naquele momento ali, a torcida acabou fazendo esse papel, mais até do que o Jorge Jesus, que já era um cara que cobrava, mas a torcida foi lá no hotel cobrar os jogadores. E aí vocês vão ver, eu tô ali, não é mole não, para jogar no mesmo tem que ter disposição, é a minha voz, sou eu cantando, e aí eu falo muito dinheiro e pouco jogador, ali na frente do Gabigol, na cara do Gabigol. E o Gabigol sai, e aí eu falo, eu acho que eu falo alguma coisa tipo, vamos jogar, porra! E aí o Diego Alves vem, tá conversando com os torcedores, e vira para mim, fala, o Paparazzo tá aí, nós vamos virar, acreditem, nós vamos virar. Se sentiram pressionados, estavam chateados que o Diego tinha quebrado o tornozelo, mas ele falou, nós vamos virar, sentiu que tinha uma pressão, sentiu que não estava legal. Tem certos momentos que a cobrança é importante, cara. Ela é importante. E ali foi uma virada de chave. Percebe só.
Quarta-feira. Vamos botar pomba, gente. A gente tá aqui pra tentar fazer uma coisa que vocês também querem. Posso pedir uma coisa só? Você fala pro grupo? Atitude de chegar no árbitro, qualquer coisa, pequenos detalhes. Chegar no árbitro, não deixar eles fazerem cera, cercar o juiz, ninguém faz isso, cara. Todos os caras, os times sul-americanos, eles fazem isso, cara. Os caras enrolam o jogo inteiro e conseguem enrolar a gente. Não tem, posso falar uma coisa? Desculpa ter falado isso. Não tem um Felipe Melo, não tem um cara com a porra de um cara que chegar assim, porra, cara, arrumando um tumulto no jogo, ninguém faz. Parece que chega Irmão, só explicar uma coisa. A gente vai fazer tudo para poder virar esse jogo. A gente confia na virada. Só respeito porque o Cruzeiro teve uma lesão, quebrou o tornozelo, tá todo mundo triste. A gente tá triste com o resultado, estamos tristes com ele também. Tá? Pra parar com o vamos fazer isso tudo pra virar. Agora respeito só o nosso momento, tá bom? A gente vai fazer isso tudo pra virar. Pode ser. Diego, a gente confia. Isso aqui é Flamengo, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer iluminar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, já arrebata de emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cortado no platô. Eu a Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele é fibra, butadinha, já pensou. Eu sou uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Eu respeito e comprometimento. Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Muito boa essa lembrança aí. Eu fiz questão de trazer aqui para vocês, porque eu achei importante da gente trazer, da gente falar disso que aconteceu, tá? Então, a gente tem o David Sharp mandando aqui, Vitor Pereira, ele mandou aqui agora para mim o David. Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, é eleito técnico do mês na Premier League, mas é outro tipo de time, é outro tipo de liga, é outro futebol, meu amigo. Não tem jeito, você não tem como comparar. No futebol brasileiro não funcionou. No futebol brasileiro ele não funcionou. Isso é normal, isso acontece. A gente tem aí, ó, o Norte esgotado para o jogo diante do Bahia, tá? Oitava rodada do Brasileirão. Ainda há ingressos disponíveis para o jogo de amanhã, às 21 horas. Eu acho que vai lotar. Norte esgotado. O Sul, o público geral é 60, meia é 30, ainda tem. Leste superior, público geral 100, meia é 50. O Leste inferior 120, meia é 60. Oeste inferior 140, meia é 70. Maracanã mais, público geral 400, meia 237. Ainda tem ingresso, ok? Então ainda tem ingresso para alguns setores. O Norte está esgotado. Eu acho que a gente vai conseguir levar um bom público aí ao Maracanã. Vamos falar do mercado da bola aqui agora. O Cruzeiro segue interessado na contratação do atacante Luiz Araújo. O Clube Mineiro tentou contratar o atleta no início do ano, mas a negociação não foi concretizada. A diretoria celeste ainda não fez uma nova abordagem oficial, mas não descarta, segundo o GE, tá, outra proposta por Luiz Araújo na janela do meio do ano. O Cruzeiro, então, vai tentar tirar o Luiz Araújo do Flamengo. Eles vão tentar contratar o Luiz Araújo, um jogador que eu considero importante.
Eu hoje acho que o Bruno Henrique, com a questão toda lá das apostas, está muito, muito afetado, tá muito mal, precisa botar a cabeça no lugar, precisa melhorar. É um cara que eu torço demais, que eu amo, que é ídolo, mas não está bem. O Michael, a gente vai falar sobre isso aqui. Eu acho que o Michael, esse sim, está muito mal, vive um momento terrível, mas o Luiz Araújo, eu acho que ele funciona melhor pela ponta. Eu acho que ele ainda pode ser um grande jogador no Flamengo, ser muito bem utilizado no Flamengo. O Plata, eu adoro o Gonzalo Plata, acho que o Matheus Gonçalves também, ao invés de negociar, deveria ser mais aproveitado, porque a gente já tem a possibilidade de negociar o Wesley, que deve sair, quase certo que saia. Fala-se do Gerson também, que não vive um bom momento, mas que pode sair também. Então o Flamengo pode ter algumas saídas. Eu acho que o Flamengo não deveria ter tantas saídas assim como o Luiz Araújo, eu acho que o Michael, o Flamengo até pode negociar, mas o Luiz Araújo eu não negociaria não. Nem o Matheus Gonçalves. Eu acho que é subaproveitado o Matheus Gonçalves. Talvez seja uma das situações que eu sou mais crítico com relação ao Felipe Luiz. A utilização do Matheus Gonçalves e o Luiz Araújo na posição que eu acho que ele não está rendendo como ele rendeu normalmente anteriormente. Tá? Trazer para vocês aí que o Flamengo encerrou nesta sexta-feira a preparação aí para o duelo contra o Bahia, né? Encerra, na verdade, para quem está assistindo o vídeo por agora, mas muita gente assiste mais para a noite, então na tarde desta sexta-feira o Flamengo encerrando aí a preparação para o jogo diante do Bahia. O Bahia do Rogério Ceni, que tem 13 jogos contra o Flamengo como treinador e não ganhou nenhum, na verdade nunca nem empatou. 13 jogos, 13 derrotas contra o Flamengo. Espero que isso não mude. Então, o treino de hoje, 15h30, né? O primeiro treino assim, integral, né? Porque os jogadores fizeram regenerativo ontem, na quinta-feira. Hoje, todo mundo no campo aí para se preparar para o jogo de amanhã. É o que eu falo, um treino só para se preparar para um jogo importante contra o Bahia, que ganhou do Botafogo, ganhou do Palmeiras. O Flamengo não para, né? Mas o Bahia também jogou. O Bahia também está disputando aí as competições que o Flamengo está disputando e também vai estar em campo aí, não tem jeito. Tá ruim para todo mundo. Não adianta só a gente reclamar da situação do cansaço. Olha, o Cauã Santos, o nosso goleiro que machucou, lesionou lá, está concorrendo à defesa mais bonita da Bundesliga, tá? Para votar nele, basta deixar o nome Cauã Santos nos comentários da postagem lá que a gente compartilhou no nosso X. O post está lá no nosso X. Tá? É uma postagem oficial da Bundesliga, tá? É só você ir lá no Papa Rubro Negro no X, tá? E você vai encontrar essa postagem aí. Você pode estar participando lá e ajudar o Cauã Santos, tá? Dar essa moral aí pro menino, é muito importante. Então, falar aqui agora da situação aí do Michael, né? Também do De La Cruz. O De La Cruz desfalcará o Flamengo aí contra o Bahia. Ele também não tá. Ele teve uma fase que ele melhorou, estava melhor, agora deu uma queda de novo, mas ele foi suspenso, na verdade, né? Então o Flamengo enfrenta o Bahia sem o Nicolás de la Cruz, que recebeu aí o terceiro cartão amarelo no jogo passado contra o Cruzeiro e está fora então do confronto. Sobre a situação que eu falei que ia conversar com vocês de Michael, tá? Para fazer contratações na janela do meio do ano, o Flamengo vai precisar abrir espaço no elenco. 2 jogadores estão na lista de negociáveis. E eu, sinceramente, acho que ainda tem a situação do Bruno Henrique, que está meio estranha. Então, o Flamengo talvez precise ir firme no mercado. Mas para isso tem que negociar e fazer caixa. E aí falam aqui do Cebolinha, segundo o GE. Cebolinha e Michael estão na lista de negociáveis. O Cebolinha, que está lesionado novamente. O Michael, que não vive um grande momento. Eu acho que chega a hora do Flamengo, né? Mesmo com o Cebolinha, eu acreditando no potencial e gostando do Cebolinha, eu acho que ele ficou um pouco aquém do que a gente esperava, né? Bem aquém do que a gente esperava. Então acontece que isso acontece no futebol. Jogador que não vai ser tão bem aproveitado assim numa equipe. Eu até teve alguns momentos antes dele machucar, que eu achei que ele estava novamente voltando a ser aquele Cebolinha do Grêmio, mas ele lesionou, operou, voltou até bem, mas agora lesionou de novo. Então a procura do Flamengo por atacantes de lado abre brecha aí para a saída de alguns jogadores como o Michael, segundo o GE, e o Cebolinha, né? O Michael, segundo o GE, já havia manifestado a vontade de sair no início da temporada e o clube não vai se opor caso chegue proposta.
Outro jogador que pode sair após o Super Mundial, né, a Copa do Mundo de Clubes, é o Everton Cebolinha. Ainda não há propostas pelo atleta, mas o histórico de lesões e o rendimento abaixo do esperado o colocam aí como peça negociável na janela. Então, eu acho que antes de Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, tem aí Cebolinha e Michael. Quem concorda? Comenta aqui. Para mim, antes de Luiz Araújo, Matheus Gonçalves e alguns outros jogadores, nós temos aí o Michael, o Cebolinha, muita gente pedindo o Juninho também, para o Flamengo negociar o Juninho e trazer outro jogador. Tinha que trazer o Caio Jorge. Agora o Cruzeiro não vai negociar. Eles não querem o Luiz Araújo? Bota pressão então no Caio Jorge também lá. E aí o Flamengo ainda tem a possibilidade de negociar o Gerson e o Wesley, né? O Flamengo deve ter umas mudanças boas aí pro segundo semestre. Boas que eu digo grandes, né? Pro segundo semestre. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!